Olá, jardim querido, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós vamos para mais um devocional de jardim e o nosso devocional de hoje, pelo devocional que nós utilizamos, que é o Pão Diário, ele tem por título Oportunidades para Brilhar e está baseado na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, que eu vou ler. E diz assim o texto: Vocês são o sal da terra, mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele traz Jesus falando aí a respeito de duas figuras. A figura do sal e a figura da luz. E nesse sentido, embora o devocional ele trabalhe com a perspectiva da luz, eu quero falar um pouco, sobre o sal. Então, o sal, todos nós sabemos que ele é uma substância, né, que a gente costuma utilizar para dar gosto, né, na comida. Então, o sal, ele é um elemento que ele tem uma importância muito grande, né, para o nosso organismo. E nessa perspectiva, o sal, ele, ele tem algumas características, né? Primeiro é que ele é uma substância, né, que é encontrada em muitos alimentos, né? Muitos alimentos já têm uma composição também ali de sais, né? É um elemento que está também no nosso corpo, né? Nosso corpo possui sais e nesse sentido, o sal, mais como a substância, né, que a gente extrai para dar gosto aos alimentos, ele tem dentro do nosso organismo algumas funções, como por exemplo, garantir o equilíbrio dos fluidos corporais, regular o ritmo cardíaco, ele regula o volume de sangue, ele contribui para a transmissão de impulsos nervosos e as contrações dos músculos, né? Por exemplo, o nosso coração, a gente sabe, é um músculo ali, ele fica bombeando. E os sais, eles têm uma função, né? O sal, os sais, ele tem uma função que é trabalhar na contração dos músculos. Então, embora o sal, ele consumido em excesso, ele contribua para prejudicar o nosso coração, mas ele consumido em uma escala correta, ele vai ajudar no funcionamento dos músculos. Quando a gente fala, por exemplo, né, nessa questão do uso do sal, então tem pessoas que têm problema, né, de hipertensão e não podem consumir o sal. Mas por quê? Porque quanto mais sal, você vai contrair mais, né, os músculos ali, e isso termina prejudicando, né, a saúde do coração.
Então, se você tem problema de hipertensão, você tem que evitar o sal. Mas o sal, ele tem uma função. E a gente pode trazer essa alegoria, né, do sal, né, para a Bíblia, porque Jesus ele fala que nós somos o sal da terra, né? Então, o sal na Bíblia ele tinha algumas significações, como por exemplo, o sal ele era tido como um elemento de purificação. Então, para os hebreus, o sal ele era um elemento purificador, né? Na liturgia cristã, às vezes o sal ele é usado como um elemento ritual, né, de purificação. Mas ao mesmo tempo o sal também tem um significado, né, ele se constituía como um símbolo da aliança. Então, para os hebreus, o sal simbolizava a perenidade da aliança entre Deus e o povo de Israel, né? Ao mesmo tempo, o sal ele simboliza, né, a presença de Deus, de forma que ser sal da terra significa ser presença de Deus na vida terrena. Então, no momento em que você é considerado sal da terra, você é uma representação ali da presença de Deus na terra. Por isso, né, que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Você é aquilo que dá tempero, né? Você é aquilo que dá gosto à existência, né, terrena. Então, nesse sentido, o sal ele seria um exemplo também de responsabilidade perante o mundo. Jesus disse, né, aos seus discípulos, né, que eles eram o sal da terra, ou seja, eles deviam dar sabor e fertilidade à terra. Então, quando o texto diz que nós somos o sal da terra, ele está querendo dizer que isso significa que a gente dá gosto à terra. E como é que a gente faz isso? Por meio das obras, por meio da manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Na medida em que a gente vai fazendo a vontade de Deus, a gente vai mostrando para as pessoas que a gente tem Deus em nossas vidas. E nesse sentido a gente serve de modelo, serve de incentivo para outras pessoas. E nesse sentido a gente salga. A gente termina, né, ali pelo exemplo, mostrando que Deus ele está em nossas vidas e na medida em que as pessoas vão convivendo com a gente e a gente vai fazendo cada vez mais a vontade de Deus, as pessoas vão vendo, não, fulano é diferente, fulano ele tem um brilho diferente, ele tem um jeito diferente de se portar em relação às coisas, né, em relação a determinadas situações. E nesse sentido, Jesus usa uma outra alegoria, né? Ele diz: vós sois o sal da terra, vocês dão tempero à terra, mas vós também sois a luz do mundo, certo? Vós sois, deixa eu voltar aqui para o texto, vocês são a luz do mundo. Aí, quando a gente pensa, né, na luz, Jesus ele diz assim: ninguém vai pegar uma lâmpada, acender uma lâmpada e vai botar embaixo, né, embaixo, né, de um cesto. Por quê? Você bota a lâmpada embaixo do cesto, a luz dela ela é ofuscada. Né? Mas quando a gente constrói as nossas casas, nossos edifícios, né, a gente coloca a luz no teto. Então a luz está aqui no teto do quarto, por quê? Porque quando a gente aperta o interruptor, a luz acende e ela ilumina, né, todo o quarto. Mas se a gente colocasse, por exemplo, a luz embaixo da cama,
ela iluminar somente aquilo que está embaixo da cama e aquela coberta, né, a coberta da cama, do colchão, e impedir que a luz ela passasse para outro local. Então, quando ele fala da luz, ele está se referindo aqui às boas obras, né? Então, a luz ela é um símbolo das boas obras. Então, embora Jesus diga, né, que aquilo que a nossa mão direita ela fizer, que a esquerda não saiba, querendo dizer nesse sentido, né, que a gente não deve estar realizando obras de forma a se mostrar, certo? A passar uma mensagem, né, de que olha, aquilo ali eu sou o cara, eu faço as coisas. Não, deve ser algo espontâneo. Então você ajuda as pessoas não porque você espera receber algo em troca. Você ajuda as pessoas porque Deus pediu para que você ajudasse as pessoas. E você não está fazendo nada mais, nada menos do que seguir ali a ordem dele, né? Então, Jesus ele diz que quando ele diz, né, que nós somos a luz do mundo, ele diz que essa nossa luz ela deve brilhar e para que ela se faça presente ali entre as pessoas. Ou seja, você faz o bem, porque fazendo o bem você mostra para as outras pessoas que vale a pena fazer o bem. E que você faz o bem porque Jesus está dentro de você. E para nós é uma alegria tão grande ter Jesus dentro de nós, que essa alegria ela se irradia como uma luz, trazendo ali uma luz de boas obras, né? Então, nesse sentido, a gente observa, por exemplo, que em alguns momentos as pessoas elas têm uma tendência à caridade e ao altruísmo. Por exemplo, a gente viu há um tempo atrás a questão das cheias, né, que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. E a gente viu que naquele momento, né, de tristeza, onde muitas pessoas estavam perdendo tudo o que tinham ali, outras pessoas abdicaram de fazer o que estavam fazendo e se dirigiram até o local para poder ajudar de alguma forma. Então, mas isso a gente vê, por exemplo, em momentos de comoção, essa boa vontade em ajudar. Mas para nós que somos cristãos, isso deve ser uma constante, não apenas em momentos de necessidade. Mas é aquela coisa de tipo, tá andando na rua, viu alguém precisando de ajuda, se ajuda dentro das suas possibilidades. E isso deve fazer parte do nosso cotidiano, o ato de servir. Afinal de contas, a gente tem um mestre que a vida dele, enquanto aqui na terra, foi uma vida de serviço. Jesus curou, Jesus pregou, Jesus abençoou, Jesus restaurou, né, a saúde de muitas pessoas. Jesus deu visão a cego, deu voz a mudo, Jesus fez paralíticos andarem, né? Jesus curou leprosos e no final de tudo, Jesus deu o que de mais precioso ali ele tinha, que era a sua vida em sacrifício ali salvífico, para que a gente que estava na condição de inimigos de Deus, a gente pudesse voltar a ser considerado filhos e filhas de Deus. Então, como diz o devocional de hoje, que em toda oportunidade que você tiver de manifestar a luz de Cristo na sua vida, não perca essa oportunidade. Afinal de contas, né, a vida cristã ela é uma vida cheia de oportunidades para brilhar. Mas veja,
Brilhar no sentido de mostrar a luz de Jesus na sua vida. Não brilhar no sentido de ser o centro das atenções. Porque a gente tem, né, o exemplo, né, de que aquele que, mesmo sendo um anjo de luz, né, quis brilhar mais do que Deus, o resultado dele foi a ruína. Então, que a gente possa dedicar a nossa vida a ajudar aqueles e aquelas que precisam de nós, sempre que for possível, para que essas pessoas vejam em nós o reflexo da luz de Cristo. E nesse sentido, não perca, né? Não percam a oportunidade de brilhar, não percam a oportunidade de ser sal, de ser luz. E a oração de hoje é para que Jesus ele nos ajude nesse sentido, no sentido de sermos cada vez mais sal e luz para esse mundo, né, tão cruel, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que vive em trevas, né? E que Jesus nos abençoe, amém? Então vamos orar. Justo e eterno Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, fazendo esse devocional. Peço a Ti, Senhor, que Tu estejas a olhar pela nossa comunidade do Jardim das Oliveiras, para que cada vez mais os irmãos e irmãs de nossa comunidade, Senhor, possam ser sal e luz na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa os nossos reverendos e reverenda, vai sustentando-os cada vez mais com a Tua mão poderosa, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, Senhor. Mas, Senhor, eu quero Te pedir que todos aqueles e aquelas de nossa comunidade que se encontram enfermos, que Tu venha, Senhor, a restaurar conforme a Tua vontade a sua saúde. Nós queremos também, Senhor, Te pedir por aqueles e aquelas que hoje não têm onde morar, vai dando um lar, Senhor, para aqueles que estão desamparados, vai dando saúde para quem se encontra enfermo, vai dando emprego para quem está desempregado. E de uma forma especial quero Te pedir, Senhor, pela paz no mundo. Nós temos visto, Senhor, guerras se espalhando pelo mundo, mas Tu és o príncipe da paz, Senhor. Então, dá da Tua paz, Senhor, para o mundo. Restaura a paz no mundo, Senhor, porque Tu és aquele que faz cessar todas as guerras. Mas fica conosco, dá-nos um resto de noite tranquila com um sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.